Nesse vídeo, a gente vai dar dicas valiosas e possíveis sugestões para que você acabe de vez com aquela coceira que tem no pênis e você descubra formas de verificar se certos produtos, certas doenças ou até mesmo outros eventos podem ser os responsáveis por esse prurido, por esse desconforto que você sente na região peniana. Fica aqui comigo que você vai saber mais sobre esse assunto que tanto te incomoda, que é coceira que está acontecendo na tua região genital. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo a gente vai dar uma aula, a gente vai dar ideia, a gente vai dar algumas dicas muito valiosas para que você pelo menos consiga descobrir, você consiga acabar e você consiga tratar e entender por que acontece esse problema de coceira que está tanto te incomodando e que está te deixando louco e que acontece na tua região genital. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Para que a gente entenda o que é o prurido, o que é a coceira na região genital, então isso é manifestação de alguma coisa, é uma sintomatologia, tá bem? E como uma sintomatologia indica que existe algum fator, algum motivo que está te gerando esse desconforto. Então a coceira por si só é a manifestação de algum problema de pele ou de alguma outra doença que está acontecendo nessa região genital. Então você tem que olhar a coceira como a manifestação de algum problema que esteja acontecendo nessa região do teu pênis. E o que a gente sabe quanto à coceira, pessoal? Então a coceira, ela é uma coisa que quanto mais você acaba coçando, vamos dizer assim, mais você acaba tendo coceira. O que eu quero dizer com isso? Que você, ao realizar esse ato de passar a unha, de coçar repetidas vezes, você libera certos mediadores inflamatórios naquele local que está coçando e você retroalimenta esse problema. Cada vez que você coça, a coceira vem cada vez mais e você piora e piora desse problema. Então, o que a gente tem que saber primeiramente? A gente tem que saber que você deve tentar identificar, você deve ir atrás da causa desse problema, para que ao você conseguir identificar, você eliminar ou pelo menos tratar isso, para que você não venha mais apresentar esse tipo de problema. E outra coisa muito importante, pessoal, certos tipos de doenças de pele, eles têm características de serem crônicos, ou seja, você vai conseguir lidar muito bem com isso, só que você não vai conseguir eliminar completamente o fator que te causou essa coceira, e eu vou falar mais um pouquinho adiante quais que são essas doenças e como que a gente pode tentar melhorar isso, tá bom? Então, pessoal, como que a gente separa esse problema da coceira, pessoal? A gente separa, a gente divide essa coceira em algumas doenças que podem dar esse tipo de problema em você. Então nós temos as doenças que a gente chama de dermatoses genitais, que são certas alergias, que são certos irritantes que você, ao entrar em contato, vai desencadear esse tipo de coceira. Nós temos certos fungos e bactérias que causam esse tipo de problema, até mesmo alguns vírus que também podem te dar isso, que são as doenças infecciosas. E também nós temos as doenças que o teu corpo produz, que são as doenças autoimunes, que não se entende muito bem ainda a gênese delas, mas o fato é que essas doenças também podem causar coceira na região genital. E a gente tenta estabelecer essa diferença a fim de verificar melhor o diagnóstico, mas para principalmente você tratar isso da melhor maneira possível e tentar verificar como que é a resposta a esse tratamento, tá bom? Então, de que a gente vai falar primeiramente? A gente vai falar primeiramente das dermatoses genitais, tá bom?
E o que eu estou falando aqui com dermatose genital? O que é esse tipo de problema? É alguma coisa que você tem contato ou algum tipo de alergia do teu próprio corpo que desencadeia esse tipo de coceira. E basicamente nós temos os dois tipos principais que vão te causar esse problema, que é a dermatite alérgica de contato e a dermatite atópica. O que são essas entidades? São algumas coisas que você, ao ter contato ou você encostar diretamente nessa região peniana, você vai acabar tendo esse tipo de coceira, vai desencadear esse tipo de resposta do teu corpo. E como que acontece esse processo? Então, como se você se sensibilizasse a determinados produtos, determinadas coisas que entram em contato com você, e isso acaba desencadeando uma resposta. Às vezes o teu pênis acaba ficando vermelho, faz um monte de vergão e também faz com que você fique com coceira nesse local, tá bom? E essas dermatoses genitais talvez sejam as principais causas de coceira que acontecem nessa região peniana. E a gente tem que tentar entender um pouquinho de cada uma delas e o motivo disso estar acontecendo. Então, pessoal, na dermatite alérgica, na dermatite atópica, vamos dizer assim, o que você tem? Você já é um indivíduo que tem como característica já ser aquela pessoinha um pouquinho mais alérgica. Na infância, provavelmente, você já tinha problemas de rinite, na infância você já era um paciente talvez asmático, qualquer coisinha que você entrava num quarto cheio de pó ou alguma assim você já começava a espirrar e você era aquele cara muito alérgico, você tinha problemas de alergia com praticamente tudo. Se você encostasse no pelo do cachorro, se você fosse acampar, qualquer coisa que você encostasse, que você tivesse fora do teu ambiente, já era suficiente para desencadear esse tipo de alergia. Mas só que a alergia pode acontecer em qualquer parte do teu corpo. Então essa alergia que já tem essa característica de ser mais alérgico mesmo, você pode se manifestar com espirro, você pode se manifestar fungando o nariz, mas você pode se manifestar com uma coceira em qualquer parte do teu corpo. E com o pênis não ia ser diferente. Você vai ter coceira justamente nesse local. Pode ter uma coceira no braço, pode ser uma coceira na perna, mas a coceira infeliz pode aparecer justamente ali. E cada vez que você se expõe a determinado agente, isso vai acabar acontecendo contigo. Então, às vezes pode ser uma tinta, pode ser o pó mesmo, pode ser o pólen, pode ser contato, às vezes que você nem se encostou diretamente no pênis, mas você teve contato em outra parte do teu corpo e isso agravou esse problema e fez com que você coçasse essa região genital. E geralmente vai ser acompanhado de outros problemas, não vai ser só coceira na região genital. Geralmente o paciente começa a espirrar, geralmente o paciente começa a ter uma tosse seca, o paciente começa a escorrer o nariz, mas pode também fazer com que o pênis fique irritado, o pênis fique vermelho e o pênis fique coçando numa hora dessas. E o que você faz numa situação assim? Se você sabe que você é alérgico, você deve evitar esse tipo de produto a todo custo. Então você deve manter a casa limpa para evitar o pó, você deve evitar produtos que tenham um cheiro muito forte, vão desencadear esse tipo de alergia em você. Determinados produtos que você sabidamente vai ter contato que desencadeiam essa alergia, você deve evitar. Então é muito comum mulheres que têm esse tipo de alergia, aqueles produtos que elas passam no rosto, ter esse tipo de problema. Homens, aquela cinta que tem em contato para deixar, que fica na calça quando tem contato com a pele, que tem níquel, desencadeia esse tipo de reação. Então, o remédio não existe, você trata até esse tipo de problema. Você pode até dar uma pomada com um corticoide nessa região peniana, mas é você evitar a todo custo o contato com o produto que desencadeou esse problema em ti. Então, basicamente, você deve fazer isso para melhorar de vez esse teu problema. E na dermatite alérgica de contato é uma coisa também muito parecida. Você vai ter que ter contato necessariamente com aquele produto para desencadear essa reação ali no teu pênis, tá? Então, é como se qualquer coisinha que encostasse naquele lugar já seria suficiente para fazer com que o teu pênis ficasse avermelhado e ficasse coçando muito. Então, pode ser desde um shampoo, pode ser desde um sabonete, pode ser desde, às vezes, um produto que você utilizou para depilar essa região peniana e tem um produto que causa muita alergia mesmo, que é o uso do preservativo de látex, que está muito relacionado com essa dermatite alérgica de contato. Então,
De novo, pessoal, para esse tipo de problema, você deve evitar tudo que pode te dar essa situação. O que eu sugiro se você está com coceira no pênis? Esses produtos que têm muito cheiro, esses produtos que têm uma fragrância forte, que às vezes deixam a pele um pouquinho quente ou deixam aquela sensação de resfriamento, você corta disso da tua vida e usa sabonetes hipoalergênicos ou que tenham um pH aproximado do neutro para não agredir demais a tua pele. E quanto ao uso de preservativos, por vezes, você deve evitar de usar esses preservativos à base de látex. E existem preservativos mais apropriados para isso, que são feitos à base de poliuretano, que não vão te dar esse tipo de alergia. Então, na dermatite de contato, você também deve evitar o contato, bem como na dermatite atópica, que você não deve ter contato com aqueles agentes que te fazem com que você tenha esse tipo de alergia. Então, não tem mistério, né, pessoal? O difícil é você identificar o que está te dando esse tipo de problema. Você tira ele da tua vida, que provavelmente você não vai ter nenhum tipo de alergia. O problema é que uma vez que você fica sensibilizado, cada vez mais ou cada vez que você entra em contato com esse produto, essa reação pode aparecer de novo. Você pode ficar bem uma temporada, então é muito comum pessoas às vezes que estão em um determinado local, eles acabam se mudando e acabam melhorando a alergia. E eles acabam voltando para aquele local de origem e a alergia acaba voltando junto. E às vezes é uma coisa que não tem cura, né? Então você vai ter que se habituar com isso aí, sabendo que de lá de vez em quando você vai ter esse tipo de problema. Então, desse grupo de doenças que causam esses tipos de alergias, de coceira, esse tipo de dermatose, tanto a dermatite alérgica de contato quanto a dermatite atópica, costumam ser as causas mais comuns desse problema, porque a gente vive num ambiente que está cheio de produto que pode desencadear esse tipo de reação. Então esse é o primeiro assunto, é a primeira parte desses problemas que causam coceira na região genital, tá bom? Então agora vamos partir para a segunda parte, que é aquela que deixa as pessoas mais preocupadas, que deixa as pessoas mais encucadas e mexe com a cabeça dos homens, que é o grupo das doenças infecto-parasitárias, ou seja, você tem algum tipo de bactéria, você tem algum tipo de fungo, você tem alguma espécie de vírus, algum parasita que vai estar ali e vai te dar esse tipo de coceira. Isso no imaginário costuma parecer ser a causa mais comum, mas infelizmente não é o que causa mais coceira na região genital. Mas a gente tem sempre que ter em mente que isso pode ser causado por qualquer tipo de micro-organismo que você tenha adquirido, seja através de relação sexual ou seja de algum problema que você tenha, de uma baixa da imunidade que você tenha tido previamente ou logo que você tenha visto que você tenha diminuído a tua imunidade e esses micro-organismos se aproveitam disso para se manifestar e dar coceira, tá bom? Então, pessoal, qual que é a primeira que eu quero falar aqui para vocês que pode dar coceira na região genital? É o herpes genital mesmo, tá? Então, o herpes, principalmente quando ele vai se manifestar, antes de ele dar aquela feridinha, deixar a pele avermelhada, alguns pacientes falam que tem, de maneira bem característica, fazer com que o pênis ele fique, às vezes, com aquela sensação de coceira. E geralmente, nesse ponto que vai ter a coceira, é que vai acabar aparecendo aquelas bolhas que são características da presença do herpes genital. E o paciente já sabe que vai ter ali o problema porque começa aquela coceirinha chata, aquela coceirinha desagradável e mais daqui a algum pouquinho vai acabar aparecendo esse tipo de bolinha que acaba estourando, forma aquela casquinha que é tão característico assim do herpes genital. Então, isso pode ser uma causa inicial de coceira, e a depender esse herpes, às vezes não vai ter essa manifestação característica de bolha, de estourar, formar a ferida, formar aquela casquinha, e que é a manifestação mais característica desse tipo de vírus. Às vezes vai só se manifestar mesmo com uma coceira bem discreta e um vermelhidão aparece ali no pênis sem dar esses outros problemas que eu falei. E às vezes fica difícil de você fechar um diagnóstico. Então, às vezes, você precisa que o paciente tenha alguns desses episódios para que tenha manifestação característica para que você consiga definir esse diagnóstico. Então, o herpes genital é um tipo de vírus que pode te dar esse tipo de coceira. Outra coisa, pessoal, que às vezes também pode dar um pouco de coceira na região genital é o surgimento das verrugas características do HPV, tá? Então, principalmente quando elas não estão muito visíveis, elas podem te dar esse tipo de problema, eles podem te dar esse tipo de situação. Então, você deve tomar muito cuidado numa hora dessas. Então,
você que vai, às vezes, tá aparecendo uma coceira, que aquilo lá não parece não surgir do nada, que está aparecendo de uma hora para outra, talvez dali a algum tempo, por baixo dessa pele que está coçando, surja mesmo uma verruga genital causada pela presença do HPV. Então você tem que tomar cuidado numa situação assim, porque isso pode acabar acontecendo junto, tá bom? Então essas doenças que eu estou comentando aqui com vocês que podem causar esse tipo de situação. E você deve tomar um cuidado especial quando eu falo do HPV, da questão do uso de lâminas de barbear, tá? Porque a lâmina de barbear serve como um agente que espalha esse HPV por outras partes do pênis e pode intensificar esse processo de coceira por conta disso. Além do que, a lâmina de barbear, quando usada, às vezes de maneira muito intensa, na construção, na composição dessa lâmina, podem existir alguns metais que só do fato de você passar na região peniana pode desencadear esse tipo de coceira. Então está surgindo o HPV, você passa uma lâmina que causa mais coceira ainda, você agrava ainda mais esse quadro. Então toma cuidado quanto à questão do HPV com o uso de lâminas de barbear. Outro tipo de doença que a gente pode falar aqui também, outro tipo de micro-organismo que causa coceira na região genital é a candidíase peniana, tá bem? Então a candidíase peniana é um tipo de fungo que se aproveita de uma diminuição da tua imunidade, que se aproveita que que aquela flora às vezes está desequilibrada da região genital, que você tomou um antibiótico, você é diabético ou você ficou com a pele muito tempo molhada. Então esse fungo oportunista, ele se prolifera e deixa a pele avermelhada e pode te dar uma coceira bem desagradável mesmo. Então a candidíase, que é muito falada e que costuma ser tratada às vezes de maneira errada, é uma causa de doença doença infecciosa que pode te dar esse tipo de coceira também na região genital. Então toma muito cuidado com a candidíase, que é uma causa de coceira na região genital e você deve tomar cuidado com isso. E outro tipo de coisa, pessoal, que às vezes a gente pensa que não existe mais, né, pessoal? Que é uma coisa já do passado, que praticamente não se ouve mais falar, mas que por incrível que pareça, ainda existe nos dias de hoje e por vezes a gente recebe homens com esse problema aqui no consultório, que é a escabiose, tá? A escabiose é a sarna, tá? Aquela mesma sarna que você vê às vezes em alguns cães de rua, por exemplo. Então, para quem não sabe, o hospedeiro definitivo da sarna é o homem, tá? No Sarcoptes scabiei. E esse tipo de sarna, esse tipo de ácaro que infesta a pele do homem, ele dá uma coceira danada, pessoal. Ele dá uma coceira das coisas que infectam, que parasitam a pele, talvez seja aquela que mais causa esse tipo de coceira. E essa coceira, ela costuma ser mais intensa no período da noite e se manifesta principalmente por pápulas. O que são pápulas? São elevações avermelhadas que vão aparecer no corpo do pênis, podem aparecer na glande também, que é na cabeça, e vão se localizar principalmente na região do saco escrotal, na região genital, numa situação assim. Então é uma causa danada de coceira que acontece nessa região genital. Então você, apesar de pensar que isso não existe mais, é uma doença parasitária que ainda tem nos dias de hoje. Você deve sempre estar atento para essa possibilidade. Então conversa com alguém da tua casa, se não está com alguma coisa parecida, teu irmão, tua própria namorada, o teu parceiro sexual, se não está apresentando esse tipo de coceira, porque necessita desse contato íntimo para você contrair esse ácaro, para você pegar essa sarna. Então, a sarna, sim, pessoal, é uma causa e às vezes a gente verifica nos dias de hoje. Então, se você está com aquelas manchas avermelhadas elevadas que coça mais, principalmente à noite, você deve sempre pensar nessa possibilidade. E existe outra doença, essa sim, uma mais caracterizada por uma doença sexualmente transmissível, que são as uretrites, tá? As uretrites, o que são? É aquela inflamação que acontece na uretra, que na fase inicial pode dar aquela coceirinha chata, principalmente na ponta do pênis, na parte ali da uretra mesmo, naquela parte de baixo que passa o canal da urina. E o problema, a característica inicial desse tipo de infecção da uretrite, primeiramente ela costuma dar mesmo uma coceirinha chata bem na ponta do pênis, para só então dali a poucos dias iniciar a questão da formação de pus e você verificar que fica purgando, saindo pus pela pontinha ali do pênis, pelo buraquinho que sai o xixi, que a gente chama de meato uretral, tá? Então,
a questão das uretrites, principalmente na fase inicial, vai te dar uma coceirinha chata, principalmente ali no início. Então você pode ter esse tipo de problema numa circunstância dessas. Então, só para comentar também dessas doenças que são causadas por fungos, que são causadas por bactérias, que são causadas por vírus, que são causadas por parasitas, que te causam esse tipo de problema. Qual que é o remédio para isso, pessoal? É você tentar identificar o causador do problema e você dá o remédio para combater essa infecção. Então, no caso do herpes, o que você faz? Você usa antivirais. Temos o aciclovir, o valaciclovir, o fanciclovir. No caso da candidíase, geralmente é feito através de antifúngicos, como deixando a região seca, deixando a região, você pode, menos úmida possível. Trocando de roupas constantemente, você previne o surgimento da candidíase, tá? Então esses antifúngicos, nós temos o fluconazol, nós temos o itraconazol, nós temos o próprio cetoconazol, que funcionam muito bem, podem ser tomados por via oral ou podem ser aplicados através de pomadas diretamente do pênis. No caso das uretrites, que sejam causadas por clamídia, por gonorreia, que são os agentes mais comuns desse problema, você dá um antibiótico. Então, no caso da clamídia, o antibiótico de escolha pode ser uma azitromicina, pode ser uma doxiciclina. E no caso da gonorreia, que é pelo gonococo, que é um outro tipo de bactéria, você costuma tratar com ceftriaxone, tá? E também no caso da sarna, da escabiose, você dá um remédio para tentar matar esse parasita, que hoje em dia a gente trata com a ivermectina, que você toma por via oral, e você também pode passar uma loção de permetrina que mata localmente esse ácaro para se livrar desse problema. Mas lembrando que na sarna, às vezes você trata esse problema e essa coceira pode persistir por até 2 semanas, sendo que o parasita já vai estar morto. É que quando ele fica debaixo da pele, quando ele acaba morrendo, o teu corpo gera uma reação inflamatória e que pode agravar ainda mais esse problema. Então, a gente sempre tem que falar para o paciente que você tratando essa escabiose, essa sarna, às vezes nos primeiros dias você pensa que o tratamento não resolveu, mas na verdade, porque o ácaro, o parasita acabou morrendo debaixo da pele e nos primeiros dias pode até mesmo depois de morto, agravar o teu quadro de coceira. Tá? Então esses aqui são as doenças infecciosas que te causam coceira na região genital. E nós temos no último grupo, que são as menos comuns delas, que são as doenças autoimunes, que são ocorrências bem menos comuns, é verdade, mas que a gente tem sempre que pensar, principalmente quando você vai pensar e tem esse tipo de coceira na região genital. Então a gente pode citar algumas delas que são muito características e que costumam ser as mais comuns de todas elas, tá? Então nós temos no caso de algumas doenças de pele que costumam acometer muito essa região genital. Então a gente pode comentar do quê? A gente pode comentar do líquen escleroso, que o líquen plano, tá, pessoal? Que é um tipo de doença autoimune que acontece na pele. Então no caso do líquen escleroso, geralmente ele faz o quê? Ele deixa aquela pele do prepúcio ressecada, vai esbranquiçando essa região e a pele vai ficando endurecida. E alguns homens têm dificuldade até mesmo de puxar a pele para baixo porque fecha completamente o prepúcio. E nas suas fases iniciais pode fazer com que aconteça esse tipo de problema, tá? A coceira pode acontecer numa região dessas, principalmente quando estiver no estágio inicial. E já no líquen plano, que é um tipo de doença também bem característica, costumam ser uma coisa mais esparçada, vamos dizer assim, que também formam algumas placas esbranquiçadas e em alguns casos pode dar o que a gente chama de líquen plano erosivo. É a manifestação que vai te dar coceira, às vezes vai ser tão importante que vai fazer com que você coce e às vezes abra feridas na região genital também, tá? Mas a principal característica dessas, tanto do líquen plano quanto do líquen escleroso, é deixar o teu pênis esbranquiçado, tá? Então são lesões do pênis que cursam com problemas de deixar a pele do pênis esbranquiçada. Então também deixei aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, já fiz um vídeo falando que eu falo a respeito do pênis branco, que você pode ir lá, que eu falo de maneira mais detalhada dessas doenças em específico, tá? E nós temos uma outra doença que também acomete a região genital, mas que comete outras partes do corpo também, que é a psoríase. E essa talvez você já conheça alguém que esteja passando ou esteja tratando esse tipo de problema. Então a psoríase, o que é? Ela às vezes acontece nos cotovelos, às vezes acontece na parte dos joelhos, às vezes acontece na implantação aqui dos cabelos, e ela tem como principal característica que são manchas avermelhadas que são descamativas, tá? Então são manchas
eritêmato descamativas, avermelhadas e costumam descascar. E na fase ativa da doença, dá uma coceira danada, dá uma coceira que o cara não se aguenta, pessoal. É uma coceira muito importante quando ela fica, vamos dizer assim, mais atacada. E quanto mais atacada ela fica, mais ela solta a pele, mais ela descama e tem esse tipo de manifestação, tá? Então, essas 3 doenças são menos comuns de serem vistas, mas você tem sempre que pensar na possibilidade da existência delas. No caso dos líquens, como é que você costuma tratar isso? Você costuma tratar à base de corticoides de alta potência. Nós temos o clobetasol, por exemplo, que funciona muito bem em alguns casos, que é um tratamento parecido também para psoríase, tá? Então, o tratamento inicialmente é feito à base de corticoides, geralmente de corticoides de muito alta potência, que costumam fazer a remissão dessa doença, que ela não apareça muito mais nesses casos de doenças imunes do teu próprio corpo. Mas num caso assim, é melhor mesmo você procurar o médico, você às vezes o médico tem que ver, o dermatologista, o mesmo urologista tem que botar o olho e tentar ver se realmente é esse o problema que está acontecendo. Então esse é um tratamento um pouco mais específico, às vezes não é tão simples, você tem que usar outros remédios que não respondem no momento inicial ao corticoide, e isso é uma coisa bem mais especializada, mas aí você tem que entender, principalmente se tiver uma pele esbranquiçada e estiver descascando muito, pode pensar numa psoríase ou na questão de um líquen plano ou a questão de um líquen escleroso. Tá bom, pessoal? Então a gente deu aqui uma ideia, a gente deu um apanhado geral de todas as doenças que causam, ou pelo menos boa parte delas, que vão te causar essa coceira na região genital. Muitas delas, às vezes, são fáceis de ser identificadas, principalmente as doenças que a gente fala sexualmente transmissíveis, uma gonorreia, uma clamídia, às vezes até mesmo o herpes genital, é a presença do HPV. Agora, certos tipos de doenças são difíceis de serem diagnosticadas. As dermatoses, que são aquelas alergias, muitas vezes fica difícil de você identificar porque você não descobre o que realmente está te causando esse problema. E naquelas doenças autoimunes, é uma coisa, muitas vezes, de você bater o olho e você ter a impressão inicial de que se trata de aquele problema. Então, numa situação assim, é um tratamento mais difícil de ser feito e é uma coisa mais difícil de ser realizada. Então, o que a gente sempre sugere, pessoal? Aquelas medidas básicas de sempre. Que você deve evitar produtos que causam esse tipo de problema, que são produtos que têm um pH diferente da sua pele, então dá preferência por produtos de pH neutro, de preferência hipoalergênicos. Evitar o uso de lâminas de barbear na região genital. Manter essa pele limpa, manter essa pele seca para evitar a proliferação de fungos e de algum tipo de bactéria. E você também não deixar essa região à mercê, né? Você não facilitar que esses problemas acabem acontecendo. Então, por exemplo, tomar banho todos os dias e trocar a roupa íntima ajuda a você manter a pele saudável, você manter essa pele íntegra, e uma pele íntegra, uma pele saudável é mais difícil de causar esse tipo de problema. Então, são as medidas iniciais que funcionam para quase todos os problemas. E outra coisa que a gente sempre comenta, pessoal, evita utilizar produtos vendidos no balcão da farmácia, porque às vezes tem corticoides, você vai estar tratando um fungo, você está dando um corticoide que vai inibir a tua imunidade local e você vai agravar esse teu problema. Sem contar o fato que alguns corticoides, eles podem agravar mais esse tipo de problema. Então, você está pensando que está usando alguma coisa para diminuir e, na verdade, você dá aquela pomada com um monte de coisa, que é um antibiótico, um antifúngico, e você acaba agravando isso. Então, no primeiro momento, usa algum creme, alguma coisa mais simples, lava direitinho, que provavelmente esse problema acaba se resolvendo. E no caso da persistência, tem que investigar. Então, o que o médico pode fazer? Ele pode fazer a pesquisa de fungo, ele pode fazer a pesquisa de bactéria, mas a experiência dele conta muito. Às vezes, só de botar o olho, você já sabe realmente o que está acontecendo. No caso da escabiose, você pode fazer a pesquisa da sarna, você pode fazer a pesquisa por sarcóptes. Então, tem um monte de coisa que você deve fazer numa situação assim. Mas medidas básicas geralmente resolvem grande parte dos problemas de pele que acontecem e dão coceira na região genital. E mais um recadinho só, pessoal. Estou deixando aqui em cima, certo? Aqui para vocês, fixado ali no comentário. Se quiser, tiver vontade de responder, ajuda muito a gente para que a gente consiga produzir novos conteúdos a respeito das dúvidas que vocês tiverem. Então, esse questionário fiz voltado mais para a área da dermatologia da pele mesmo, tá? Estou deixando ali fixado esse link, que é um pequeno formulário. Quem puder responder, um formulário simples, é rapidinho de fazer, que vai deixar ali
as tuas dúvidas a respeito desses assuntos. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.